Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mari Fagundes, eu sou doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, sou membro do grupo GCAF, coordenado pela professora Paula, e estou hoje aqui para a gente compartilhar um pouquinho de uma discussão que eu venho fazendo dentro da minha tese de doutorado, né, que são as relações raciais no Brasil. Mais precisamente, eu venho trabalhando com uma política pública desenvolvida no estado da Paraíba, o programa Paraíba Unida pela Paz. E essa política ela é desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado e tem como agenciadores a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. O meu recorte de pesquisa, então, é a Polícia Militar, né, dentro do bojo dessa política pública, e mais precisamente como a política e a própria polícia vem trabalhando com dois marcadores muito específicos, que são raça e juventude, né? Então, a abordagem que eu venho fazer hoje aqui envolve esses marcadores e envolve as relações raciais no Brasil de uma forma mais ampla, né? Então, inicialmente quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui compartilhando parte desse desenvolvimento que eu venho fazendo aí de pesquisa, né? Me coloco à disposição para possíveis dúvidas que possam surgir e também se alguém quiser compartilhar material comigo, eu super aceito. Dentro do processo de doutorado, a gente está aí, né? Construindo essa tese coletivamente. Bom, eu fiz alguns slides, a gente vai disponibilizar para vocês depois. Eu vou estar olhando para as duas telas aqui, né, do celular e a tela do computador, para não me perder. Bom, inicialmente eu quero fazer essas contextualizações levantando 3 conceitos básicos para que a gente consiga fluir melhor aqui nessa conversa, certo? Primeiro deles é o local de fala, depois sobre raça e depois sobre racismo estrutural, né? Local de fala é um conceito que já vem sendo discutido por outros autores e autoras, mas eu vou apontar aqui a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira responsável pela coleção Feminismos Plurais, né, que vem abordando diferentes temáticas a partir da perspectiva de autores negros e negras, né? E isso a autora destaca em todos os prefácios dos livros que ela apresenta, que a importância de dar visibilidade para a produção da população, dos pesquisadores, né, negros e negras. Então, por que eu estou agenciando isso na minha fala, né? Porque eu pertenço a um local de fala muito privilegiado, e é a partir dele que eu estou falando, né? Enquanto uma pesquisadora branca e que, por si só, então, tem privilégios, né? Porque no Brasil, as relações raciais hoje apontam a população branca como uma população privilegiada, né? E essa construção de privilégio, ela se dá historicamente no Brasil. E aí a gente vai abordar isso mais adiante. Então, a partir desse local de fala, há questões que eu não tenho como tratar, porque eu não sou subjetivada, por exemplo, como uma pessoa negra é subjetivada, assim como ela também não vai conseguir tratar sobre questões a partir desse olhar branco, né? Então, muitas coisas vão passar aqui na minha fala, porque eu não consigo acessar, né? E também porque eu preciso limitar essas condições. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil também, que constrói essa invisibilidade. Eu estou falando aqui a partir dessa posição. Eu não quero falar para além dela, nem a quem dela. Isso também significa dizer que a minha fala ela se torna potente a partir da construção possível de uma luta antirracista, né? Quando a gente está falando de lutas antirracistas, ela não diz respeito às pessoas negras somente, pelo contrário, ela diz respeito a nós enquanto sujeitos brancos, especialmente porque estamos em local de privilégio e porque criamos, né? E aí isso historicamente, eu vou abordar isso mais adiante, mas historicamente criamos as condições para que os abismos raciais se constituíssem da forma que se constituíram no Brasil, né? Há uma ideia de democracia racial, de igualdade, de uma igualdade formal, né? Porque com base na legislação, e que isso possibilita algumas pessoas a se isentarem das discussões antirracistas. Esse não é o meu local de fala, né? Eu quero pontuar a seriedade desse assunto, a importância da gente abordar ele no nosso cotidiano, de problematizar as relações raciais no nosso cotidiano, nas instituições onde a gente pesquisa, nas instituições onde a gente trabalha, e isso vai estar envolvendo tanto a polícia, quanto as prisões, quanto as faculdades, quanto os institutos, quanto as escolas, né? Então,
para esse encaminhamento assim que eu gostaria de levar essa fala, né? O outro ponto, então, é raça, né? Um outro conceito, e aqui, ao longo da minha fala, ela vai estar sendo agenciada nesse sentido, enquanto um conceito político. Por que eu estou destacando isso? Porque, historicamente, raça também foi abordada por uma perspectiva biologizante, né? Aqui no Brasil, até a década de 30, vigorava o que a gente chama hoje de racismo científico, que era a produção de teorizações dizendo que havia raças degeneradas, e isso colocava os brancos, especialmente, em um local de privilégio, né? Porque quem é que tinha acesso à universidade, quem é que tinha acesso ao conhecimento, quem é que tinha acesso majoritariamente, né? A essas produções, a escrita, a educação, pessoas brancas, né? E a importação dessas teorizações da Europa, especialmente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Nina Rodrigues, né? Que era um médico maranhense que há muito produziu discussões sobre degenerescência. Então isso tomou uma dimensão muito grande no Brasil, né? Mas, atualmente, isso a partir da década de 30, se comprovou que não existe diferenças biológicas entre raças, né? Existe a raça humana, então é uma teorização ultrapassada, mas nem por isso deixou de causar, e ainda causa, efeitos simbólicos, né? Simbólicos e materiais no pensamento social brasileiro, né? Mas aqui, então, eu vou estar utilizando raça enquanto esse conceito político, a partir do que o Antônio Sérgio Guimarães vai estar dizendo, de que o fato da gente simplesmente ignorar o termo raça não faz com que o racismo desapareça. Pelo contrário, agenciar ele enquanto um elemento político para discussões sobre relações raciais no Brasil se torna um instrumento, vamos dizer assim, cirúrgico para que a gente se desloque das nossas posições enquanto sujeitos racializados, né? Bom, o outro ponto é racismo estrutural, porque isso faz também com que algumas pessoas se coloquem no manto de invisibilidade, dizendo que, bom, se o racismo é estrutural, né, se ele pertence a algumas estruturas, eu não preciso fazer essa discussão, porque não depende de mim, é antes de mim. Bom, então, seguindo algumas teorizações também, e aí eu vou trazer aqui o Silvio Almeida, que vai ter um livro que se chama Racismo Estrutural, e que faz parte desse projeto da Djamila, né? O Silvio Almeida vai pontuar que quando está se tratando de racismo estrutural, a gente não está tratando de algo que está longe da gente ou que é algo estático, né? Quando se fala em racismo estrutural, a partir dessa perspectiva do Silvio Almeida e da qual na qual eu vou me filiar, é de que o racismo ele pode ser chamado de estrutural porque além de permear as dinâmicas sociais cotidianas, ou seja, as nossas práticas enquanto sujeitos no cotidiano, individual e coletivamente, ela também vai acessar as instituições, certo? Então, se torna ainda mais perverso o racismo quando a gente parte da perspectiva estrutural, não porque ele isenta a discussão individual sobre, mas porque, além de estar atravessando as discussões cotidianas, a partir do que o Bembe vai chamar, o Achille Bembe vai chamar desse nano-racismo, que ele vai estar numa piada, que ele vai estar nomear algo como pior ou melhor, numa prática muito corriqueira, né? O nano-racismo, ele é rizomático, digamos assim, ele está, né, permeando o social. Além disso, o racismo no Brasil, ele se torna estrutural porque ele vai estar atingindo as instituições produtoras de saber, muitas vezes, como universidades, como escolas, como o próprio legislativo, o judiciário, né, que tem capacidade de julgar questões, de classificar crimes enquanto tais ou não, ou desclassificar crimes. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, por exemplo, o judiciário pode classificar ou desclassificar um crime dizendo que ele é racismo ou que ele é injúria racial. E isso vai causar uma diferença muito grande, né, entre pena, entre classificações e assim por diante. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue pensar que talvez problematizações dentro dessas instituições podem causar ranhuras sociais, a gente pensa em práticas antirracistas, né? Então, quando a gente coloca essa ideia de racismo estrutural como um ponto importantíssimo de ser discutido, ela não é retirada das nossas ações individuais, tampouco isenta instituições, né? Ela
une esses pontos e, ao mesmo tempo, nos mostra o quanto uma coisa vai permeando a outra, porque quando se fala em racismo estrutural a partir dessa perspectiva, ela não é estática, ela se constrói a partir das relações raciais. Assim como ela se constrói, ela pode ser desconstruída, né? Que é especialmente a discussão aqui dessa nossa conversa hoje, né? O quanto as nossas práticas e ações, elas podem causar resistências, e eu vou nomear aqui nos slides como resistências escolares, né? Porque esse é o ponto da nossa discussão, mas que podem acontecer em outras instituições, como é a polícia, que é a instituição que eu investigo, né? Bom, falar sobre racismo hoje, além então desses esclarecimentos, é importante ter claro que muito disso é depositado ao processo escravocrata, né? Só que, assim como a Gilibembe vai nos dizer, está muito para além disso, né? Além dessas questões que alicerçaram a escravidão. Ela ganha um vulto e é construída justamente por esses processos, né, de colonização e de escravidão, mas que permeiam a democracia na atualidade. Essas questões, e que o Bembe vai chamar posteriormente de políticas de inimizade, elas permeiam um processo democrático e nos alcançam na atualidade, primeiro, por essas questões de privilégio, né? Uma raça que é privilegiada justamente em decorrência dos processos de escravidão, né? A Maria Aparecida Silva Bento vai dizer que a branquitude, né, ela expropria durante todo o processo escravocrata, não cria políticas públicas de incorporação social dos libertos, né, e dos sujeitos que já vinham, enfim, comprando as suas alforrias e assim por diante, os libertos e os sujeitos que foram, tá me faltando a palavra agora, mas que deixaram de ser escravos após a abolição da escravidão em 1888, né? Que além desses sujeitos, assim, então, teve esse abismo pela inexistência de políticas públicas, por exemplo, que equiparassem esses sujeitos à população já liberta, né? Por exemplo, pessoas brancas estavam aí com acesso à educação desde há muito, enquanto pessoas negras não tinham acesso às escolas, né? E vejam, o que torna o processo de discriminação racial no Brasil algo mais perverso é que essa acessibilidade ou inacessibilidade, ela não se deu por legislações. No Brasil nunca existiu uma legislação após a escravidão que obstasse que uma pessoa negra frequentasse lugares onde brancos estavam, como aconteceu nos Estados Unidos. E com base nessas ideias se criou conceitos, né? Um conceito, mais precisamente, dois conceitos, o de democracia racial e de cordialidade do povo brasileiro, que permearam a construção de um imaginário brasileiro para apontar que no Brasil não existia racismo, né, com base na cor da pele. Porque se não existia uma legislação que determinasse a impossibilidade de um negro acessar determinado local, um negro ou uma negra, isso mostrava que o Brasil, na verdade, havia uma cordialidade se comparado aos Estados Unidos. Ou, se nos Estados Unidos havia uma lei específica dizendo que brancos e negros não poderiam estar no mesmo lugar, no Brasil isso não havia. Que, portanto, haveria uma democracia racial. Tanto esse conceito de cordialidade foi construído por Sérgio Buarque de Holanda, né, que é um historiador brasileiro, e o de democracia racial criado pelo Gilberto Freire, que era um sociólogo, né, muito potente no campo das ciências sociais e humanas no Brasil e que até hoje, enfim, construiu coisas ótimas e incríveis, mas que dentro das questões das relações raciais, mesmo comprovando hoje o quanto há um racismo, né, no Brasil, ele ainda segue chancelando pensamentos racistas de alguns sujeitos que não querem fazer essa abordagem crítica, digamos assim, né? Por muito tempo, então, se teve essa ideia de cordialidade e de democracia racial, isso passou a ser discutido a partir da década de 50 no Brasil pelo Florestan Fernandes, só que o Florestan Fernandes vai dizer, né, bom, não existe uma democracia racial, existe vários conflitos dentro do território brasileiro, mas que isso também está ligado à questão de classe, e esse é um outro ponto que é bastante caro para o campo da sociologia no Brasil, né, que é a diferença entre classe e raça, e que o
preconceito no Brasil seria de classe e não seria de raça, né? Na verdade, existem os dois tipos de preconceito e quando eles se interseccionam, digamos assim, né? Quando raça e classe estão atrelados, eles se tornam ainda mais abissais. Mas um não se confunde com o outro e nem se pode desconstruir a ideia de que o racismo ele é muito potente e se eu tiver numa mesma posição de classe com determinado sujeito, no Brasil a gente tem o que a gente chama de, alguns autores, né, Horaci Nogueira vai ser um deles, vai chamar de preconceito de marca, né, que é isso, que são o fenotipo de cada das pessoas, o que ultrapassa propriamente uma questão de classe, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem salários abissalmente desiguais entre pessoas com a mesma qualificação, pelo simples fato delas serem negras e brancas, né? Brancos possuem salário muito maior do que pessoas negras com a mesma qualificação e com a mesma posição dentro de uma dada empresa, por exemplo, né? Além disso, a gente vai ter historicamente a ideia de que se contrata pessoas com boa aparência. E essa boa aparência vai dialogar muito com o que a Nilma Gomes traz sobre a questão estética, né? O que é essa boa aparência? Então, isso também está ligado às práticas dissimuladas que o racismo brasileiro compôs ao longo desses anos, né? Então, até agora, eu estou falando com vocês sobre questões que não retiram a vida propriamente da pessoa, mas que nem por isso elas são menos perversas, né? Quando a gente está falando no mercado de trabalho, quando a gente está falando em subjetividades estéticas, né, do cotidiano, a gente pensar que parte da população ela precisa enfrentar isso cotidianamente porque é colocada em uma posição de desvantagem pelo simples fato de ser quem é, enquanto outra parte da população é colocada em posição de vantagem pelo mesmo fato de ser quem é. Isso cria e reforça essas políticas de inimizade que o Bembe vai estar tratando, mesmo dentro de um processo democrático, né? Então, isso no Brasil, ele toma formatos diferentes e quando a gente fala em relações raciais no Brasil hoje, né, em 2020, a gente não pode associar isso tão somente ao processo escravocrata, né? E aí vamos trazer a Nilda Gomes novamente, que ela vai estar discutindo isso dentro do processo escolar, né? O quanto a escola também vai estar agenciando ou silenciando saberes dentro das suas práticas. Bom, então isso é só para a gente já ir começando a disparar o pensamento para pensar as práticas mortíferas, né, de terror molecular que o Bembe vai nos trazer para além da morte propriamente. Mas, direcionando o nosso olhar para a morte, para a retirada da vida de pessoas, e aí o que o movimento negro e que alguns autores vão pontuar a partir de então, que se chama genocídio da população negra, e mais ainda quando a gente está falando sobre a juventude negra, que aí vai se aproximando mais da minha temática de pesquisa, hoje no Brasil, a chance de um jovem negro morrer em comparação a um branco é de 2,71 vezes maior. Isso em solo brasileiro, né? A letalidade policial, ou seja, a morte desenvolvida por policiais em ações da instituição, né, enquanto agentes policiais, não é na prática cotidiana, mas enquanto agentes públicos, né, produtores da paz, portanto, a letalidade produzida por policiais atinge 75% pessoas negras. Dentro dessas mortes, então, 75% são pessoas negras. As chances das mulheres negras serem violentadas sexualmente é muito maior do que de mulheres brancas. Então, quando a gente está falando nesses marcadores, raça, faixa etária, gênero, e vai estar envolvendo eles com o marcador raça, as mortes, a retirada da vida e esse extermínio, ele se torna muito maior, né? No estado da Paraíba, para vocês terem uma ideia, esse número da morte da juventude negra, ele é abissalmente maior. Na Paraíba, a chance de um jovem negro morrer é 8,82 vezes maior do que a de jovem branco. E vejam, eu estou falando de um estado onde existe uma política produtora da paz.
né? Onde existe uma política que é conceituada em território nacional como uma política que vem reduzindo os índices de mortalidade em nível, em 8 anos consecutivos, e nível nacional vem despontando, retirando a capital, por exemplo, que é João Pessoa, né, da 15ª posição, colocando na 3ª posição como uma capital menos violenta. E mesmo assim, quando eu vou analisar esse marcador, desses 2 marcadores, raça e juventude, há um abismo. Significa dizer, então, de novo, tentando trabalhar com o Bembe e com as produções sociais que a gente tem, de que é possível fazer morrer parte da população. E quando a gente está falando nesse fazer morrer, de novo, não é somente a retirada da vida. A retirada da vida é uma dessas práticas de inimizade, mas nem por isso a menos perversa. Vejam, quando a gente vai discutir dentro das salas de aula a produção afro, a cultura afro, dentro dos currículos escolares, a gente vai precisar de uma legislação, que é a Lei 10.639, que foi instituída em 2003, que obriga as escolas tratarem da cultura afro. Isso em 2003. E há uma legislação para obrigar 2 coisas. Quanto foi tardia essa legislação, né? E o quanto a gente precisou de uma legislação imputando, né, determinando que as produções culturais afro e afro-brasileiras fossem discutidas no nosso currículo. Até então, o que era naturalmente tratado, vamos dizer assim, era todo esse processo de colonização que nos formou enquanto sujeitos, né? E já direcionando a minha fala para o final, eu queria pontuar com vocês uma outra questão, e aí trazendo não só uma legislação, mas também trazendo uma música para disparar o pensamento e mostrar o quanto as nossas práticas em sala de aula, enquanto pesquisador, enquanto professor e professora, podem, né, criar instrumentos para legitimar ações, né, de sujeitos, de crianças, jovens e adolescentes, e ao mesmo tempo elas podem seguir silenciando, né, que é o que a Nilma Gomes vai nos trazer. No Brasil, apenas em 2012, e esse é um tema que é muito forte, assim, ainda hoje, né, tem documentário sobre isso, enfim, e a música que eu trago a respeito disso, são as cotas no Brasil, né? E isso vai mostrar mais uma vez a questão da posição de privilégios de alguns sujeitos frente a outros, né? As cotas hoje, elas ainda geram uma discussão absurda no Brasil, né? Sendo que é uma política discriminatória positiva, ela não é negativa, ela é positiva porque vai tentar criar condições de possibilidades para que uma população que foi historicamente silenciada e que teve dificuldades nos acessos ao conhecimento, né, à disputa dentro das universidades de concursos públicos e assim por diante, que é a população negra, a partir da Lei 12.711 de 2012, ela cria essa possibilidade de haver cotas, e hoje no Brasil a gente ainda tem uma discussão ferrenha sobre isso. Então, a Bia Ferreira, que é uma cantora negra brasileira, ela vai trazer uma música que se chama Cota Não É Esmola, né? E entre as muitas coisas que ela diz, ela inicia a canção dizendo: existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Então, unindo essa canção, assim, com o texto da Nilma Gomes e com as discussões que o Bembe vem fazendo, é que eu quero encerrar esse vídeo, assim, para que a gente pense nas nossas práticas enquanto produtores de subjetividade, quais são as subjetividades que a gente tem agenciado no nosso cotidiano e aquilo que a gente silencia inadvertidamente, né? Como nos diria Foucault. Quais são as relações que a gente vem produzindo no nosso cotidiano enquanto sujeitos democráticos, enquanto sujeitos antirracistas e que vem lutando para essa construção, como é que a gente vem trabalhando isso nos nossos fazeres escolares, né? É isso, encerro por aqui. Sei que poderia discutir outras coisas, mas me coloco à disposição para futuras problematizações. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até mais.